Olá, queridos, tudo bem? Eu estou bem, espero que vocês estejam também, que vocês estejam se cuidando. Toda segunda-feira a gente vai postar um vídeo novo de história. Às vezes os vídeos serão um pouquinho mais curtos, às vezes um pouquinho mais longos, e toda segunda-feira também vai ter uma atividade. Vocês vão ter uma semana para fazer, não deixe acumular, porque todo dia vocês vão ter aula, tá bom? Bom, hoje a gente vai continuar a nossa matéria e vai falar um pouquinho sobre o expansionismo marítimo, sobre as grandes navegações. Bom, quais foram os fatores que colaboraram para o expansionismo marítimo? O primeiro foi o Renascimento, depois a diminuição do poder da nobreza proprietária de terras. Vocês lembram que houve o fortalecimento da burguesia, o fortalecimento do comércio e a diminuição do poder da nobreza com a centralização do poder na mão dos reis. Vocês lembram que vários feudos se juntaram e fizeram reinos, e aí os senhores feudais, os nobres, viraram funcionários do rei, né? Então houve um enfraquecimento do poder da nobreza, houve um fortalecimento da burguesia, até mesmo com a junção desses feudos. Lembram da unificação das moedas, unificação dos pesos e medidas e a formação dos estados nacionais modernos. Então, esses fatores colaboraram para o início do expansionismo marítimo. Bom, a Europa tinha um comércio muito intenso com o Oriente, né? Eles comerciavam especiarias. Por que o nome é especiaria? Porque eram mercadorias muito especiais, eram muito difíceis de serem encontradas na Europa naquela época. Então, especiarias, hoje a gente conhece especiaria como tempero, mas naquela época, especiarias não eram somente os temperos, eram também tapetes, sedas que vinham do Oriente e também perfume, que eram considerados artigos de muito luxo na Europa. Bom, as cidades que tinham monopólio do comércio com o Oriente eram Gênova e Veneza. Tá? O pagamento era sempre feito com ouro e prata. Os árabes que vendiam as especiarias, né, os temperos, os tapetes, exigiam como pagamento sempre ouro e prata. Em 1453, depois da tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, esses produtos, essas especiarias, elas foram se tornando cada vez mais caras e cada vez mais escassas. Bom, os temperos eram muito utilizados. Vocês têm que lembrar que naquela época não tinha geladeira, não tinha como armazenar carne, alimentos. Então, uma forma de armazenar os alimentos sem que eles estragassem, ou que estragassem muito, era com muitas especiarias, com muita pimenta, especialmente nas carnes. Então, eram artigos muito importantes na Europa naquela época. As especiarias eram vendidas inclusive nas farmácias, que eram chamadas de boticas. Bom, por que começaram as grandes navegações? Eles buscavam novas rotas para o Oriente. Eles não queriam que Gênova e Veneza continuassem monopolizando, todos os países europeus não queriam que Gênova e Veneza continuassem monopolizando o comércio com o Oriente, tá? Então eles buscavam novas rotas para o Oriente. Eles tinham uma ideia de fazer o périplo africano. O que é o périplo? Bom, périplo é uma viagem que você faz contornando o continente, tá? É uma viagem marítima, mas que você faz sem sair de perto das terras, tá? Então o que eles queriam fazer? Eles queriam contornar o continente, sair da Europa, contornar o continente africano e chegar até as Índias para conseguir mais especiarias para aumentar o comércio, né? Aí, para conseguir realizar essas grandes navegações, vários setores da sociedade se uniram, porque para realizar uma expedição de navegação era muito caro, precisava de muita tecnologia, então vários setores se uniram. A Igreja Católica se uniu com os reis e também a burguesia. A Igreja Católica tinha o interesse de expandir, catequizar novos povos. Os reis tinham interesse em expandir seus territórios, né?
e colonizar novas terras. E a burguesia tinha interesse em expandir o comércio, em riqueza. Então eles se juntaram para conseguir fazer as grandes navegações. Bom, o primeiro país que conseguiu fazer expedição marítima foi Portugal. Por que Portugal foi primeiro? Primeiro, por causa da situação territorial, tá? A geografia de Portugal é muito favorável pela navegação pelo Oceano Atlântico. Também porque ele teve uma centralização territorial, então virou um Estado nacional moderno, virou um Estado unificado antes de outros países. E também porque quando Dom João chegou ao poder em 1385, né, ele dinamizou a economia interna do reino português e quis aumentar o comércio dentro do reinado. Dom Henrique, que é filho do Dom João, ele tinha muito interesse por navegações. E aí ele atraiu muitos cartógrafos, mercadores, navegadores e pessoas interessadas em navegação para conseguir fazer com que Portugal conseguisse fazer grandes expedições marítimas. Bom, tinha muitas dificuldades naquela época e eles também tinham o medo do desconhecido. Se vocês forem olhar, eles saíram daqui, a ideia deles era fazer aqui a viagem perto do continente africano até chegar à Índia, né? O problema é que existia uma crença que do outro lado da África, do continente africano, existiam dragões, existiam alguns seres que até não existem, mas que existia essa crença. Se vocês forem ver, esse mapa é daquela época, aqui ó, tem alguns dragões, alguns desenhos de uns monstros, tá? Só uma coisa, aqui é o Cabo da Boa Esperança, tá? Que a gente já vai falar sobre ele, para vocês se localizarem. Aqui os instrumentos, né, que já existiam antes da época das grandes navegações, mas que foram melhorados, que foi melhorada a tecnologia, o astrolábio, a bússola, a ampulheta. Bom, continuando com o pioneirismo português, os portugueses saíram primeiro, chegaram primeiro a Ceuta em 1415, tá? E em 1488, Bartolomeu atingiu um cabo muito difícil e ele batizou como Cabo das Tormentas, que é aquele cabo que eu mostrei para vocês lá no mapa. Porque era um local que tinha muita tempestade e que as ondas eram muito grandes, então era muito difícil de ultrapassar. Então ele retornou para Portugal e não chegou até as Índias. Quando ele retornou para Portugal, o rei João II mudou o nome para Cabo da Boa Esperança, dizendo o seguinte: quem conseguir passar nesse cabo vai ter uma boa esperança de chegar até as Índias e conseguir as nossas ricas especiarias. Em 1498, né, 10 anos depois, Vasco da Gama conseguiu contornar o continente africano, passar no Cabo da Boa Esperança ou no Cabo das Tormentas e conseguiu finalmente chegar até as Índias. Chegando às Índias, Portugal conseguiu dominar as especiarias na Europa, com S aqui, tá? O professor errou. E aí dominar esse comércio na Europa. Bom, só lembrando que em 1500, Pedro Álvares Cabral, também a caminho das Índias, querendo chegar às Índias, ele se distanciou um pouco do litoral africano e chegou às terras que atualmente formam o Brasil, né? Só que antes disso, Cristóvão Colombo já tinha chegado às terras do nosso continente americano em 1492. Bom, para a próxima aula, eu quero que vocês respondam no caderno as questões 1 e 2 da página 32 da apostila e completar o quadro da página 32 da apostila. Tá bem? Um beijo, saudades de vocês. Tchau!